Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu postei na rede vizinha uma frase do Osho, para variar, e uma moça, uma seguidora, me pediu para falar mais sobre essa frase e para fazer um vídeo sobre ela, e eu decidi acolher essa sugestão. E a frase é a seguinte: como você é ignorante de si mesmo, se pudesse ser jogado no paraíso, conseguiria criar um inferno, porque você carrega consigo o seu inferno. Vá onde for, isso não fará muita diferença. Você terá à sua volta o seu próprio mundo. Esse mundo está dentro de você, a sua escuridão. Essa escuridão interior precisa desaparecer. É isso o que significa autoconhecimento. Osho em O Livro dos Segredos. Como eu sempre falo aqui para vocês, um dos maiores ensinamentos que eu já tive foi conhecer as leis herméticas, né? Estudar o Kybalion. E uma das leis herméticas é justamente essa ideia de que aquilo que está dentro também está fora. Então, sempre que algo se manifesta fora de nós, isso corresponde a aspectos do nosso mundo interno. Tem uma relação de correspondência entre o que está dentro e o que está fora, o que está em cima e o que está embaixo. Inclusive, a própria astrologia, né, que é o meu trabalho, se baseia na lei da correspondência, que diz que tudo que está em cima é como o que está embaixo. Então, por exemplo, se tem um movimento no céu acontecendo, vai haver uma correspondência na Terra, porque tudo que está em cima é como o que está embaixo. Então, se por exemplo, uma pessoa se casa aqui no dia tal, na hora tal, se você for olhar o mapa dela, os trânsitos que ela está vivendo, ou seja, o momento de vida, haverá uma correspondência entre os trânsitos e aquele fato, porque tudo que está em cima é como o que está embaixo. Não é que é idêntico, mas existe essa relação de correspondência. Então, o mundo que se manifesta fora de nós tem correspondência com o mundo que existe dentro de nós. Por isso que não adianta a gente querer mudar só fora sem mudar dentro. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, porque é o autoconhecimento que nos ajuda a integrar as nossas sombras. E é essa integração das sombras que promove uma expansão da consciência, um despertar. Então, por exemplo, se eu estou infeliz, eu posso viajar para um outro lugar, eventualmente vai me trazer uma empolgação efêmera, mas não vai resolver o problema pela causa, porque o problema vai comigo, né? O meu mundo interno, ele vai comigo, onde quer que eu esteja, seja aqui, seja em outro planeta, eu estou levando o meu mundo interno comigo. Então não adianta eu querer fugir dessa realidade, eu preciso, acima de tudo, construir uma realidade melhor dentro de mim. E como é que eu faço isso? Eu faço isso mudando a minha consciência, porque quando a gente nasce aqui nesse plano, por ser um planeta de provas e expiações, em geral, já desde a infância, a gente aprende a ficar muito identificado com o ego, que é o nosso falso eu. A gente é muito estimulado a sentimentos de competição, de raiva, de ganância, de inveja, né? Você aprende que você tem que ter poder, status, reputação, você aprende, né, que você tem que ter não sei quantos diplomas para ser uma pessoa respeitada, ou que tem que se vestir de tal jeito, ou ter tal carro, tal celular, fazer tal faculdade. Então, a gente é muito movido pelo poder do ego. Mas dificilmente nos é ensinado que a gente precisa expandir a nossa amorosidade, a nossa compaixão, a nossa capacidade de caridade, nossa empatia, nossa alegria. Normalmente nos é ensinado, seja por questões sociais, por crenças que vêm da infância, o pai, mãe, professor, tio, tia, enfim, família em geral. Muitas vezes a gente tem essa crença de que a gente não é alguém sendo quem a gente é, de que a gente precisa ter credibilidade pública, fazer tal faculdade, conquistar certas coisas externas para a gente ser alguém, como se a gente não fosse, ou seja, aquilo que a gente é hoje não vale, a gente tem que ter esses certificados, essa validação externa para ser alguém. Quando na verdade, não que isso não seja importante, mas não deveria ser o foco, né? O foco realmente é a conquista de nós mesmos. Essa conquista ela é interna, ela não depende de uma validação externa. Ela não depende de um poder social, ela não depende de riqueza material. Ela depende da expansão da sua consciência, do aumento da sua luz.
Porque é para isso que a gente está aqui nesse plano, para aumentar a nossa consciência, né? E isso depende dessa mudança no nosso mundo interno, depende desse aumento de percepção sobre aquilo que é real e diferenciar essa realidade daquilo que é transitório, daquilo que é periférico. Eu sempre falo para vocês de uma frase da Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco, que ela dizia assim: para você saber que se você está ou não no caminho certo, é importante você se perguntar: isso que eu estou fazendo agora me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? E esse que tem que ser o parâmetro. Isso que você está fazendo agora, isso que você está sentindo, isso que você está pensando, te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? E aí, quanto mais você vai elevando a sua consciência, a sua amorosidade, e você vai construindo uma vida interior rica, você começa a perceber que o seu exterior também começa a mudar. As relações que chegam até você, as situações que vão simbolizar o seu mundo interno também começam a mudar gradativamente conforme você vai aumentando a sua amorosidade, né? E você faz isso muito pelo autoconhecimento. E às vezes algumas pessoas me falam, Gisela, mas falar autoconhecimento é uma coisa muito abstrata. Como é que eu me autoconheço? Como é que eu sei quem eu realmente sou? Eu acredito que nesse plano poucas pessoas realmente tenham atingido esse estágio elevado de autoconhecimento, porque é um planeta de provas e expiações. A gente teve aqui grandes avatares como Jesus, Buda, Chico Xavier, Confúcio, Madre Teresa de Calcutá, Mãe Maria, Irmã Dulce e tantos outros avatares que passaram por esse plano, que a meu ver já eram iluminados e já tinham uma consciência muito grande de quem eram, porque eram iluminados, já tinham transcendido essa dualidade do ego. Agora, a maioria de nós, a gente ainda não está nesse estágio, a gente está buscando o autoconhecimento, então ele não aconteceu plenamente para a maioria de nós, né? A gente está nesse estágio de ir galgando alguns degraus até conseguir expandir a consciência plenamente e atingir a iluminação, mas claro que isso é um processo. Enquanto isso ainda não acontece plenamente, o que a gente precisa fazer diariamente? Precisa fazer meditação, que é quando a gente fecha os olhos, olha para dentro, silencia o barulho externo, e se conecta com a fonte criadora e se reabastece da fonte criadora. Porque quando a gente faz isso, a gente silencia os desejos do ego, que é o nosso falso eu, e a gente aprende a olhar para aquilo que realmente importa, que é aquilo que é eterno e não o que é periférico e temporário. Então a meditação nos ajuda nesse processo de elevação da consciência e no processo de autoconhecimento. Quando a gente faz terapia, por exemplo, e a gente tem a possibilidade, né, através de uma ajuda de um profissional de saúde mental, a gente tem a oportunidade de ter as nossas sombras ali expressas e acolhidas também pelo profissional, e com isso a gente consegue integrar as nossas próprias sombras e expandir a nossa percepção, não ficando identificado com essas sombras. Quando a gente exerce, por exemplo, diariamente a prática da gratidão, isso é muito comum quando a gente começa a viver o processo de despertar, a gente começa a olhar a realidade de uma outra maneira e a gente começa a entender que a gente está nesse mundo para servir e não para ser servido. A gente está aqui para ser útil, para ser um canal para a fonte criadora. Aí a gente passa a desejar cada vez menos coisas e a gente começa a buscar oportunidades de ser útil. E aí a gente começa a olhar tudo que a gente já vive, as coisas que a gente tem, que a gente conquistou, a gente começa a olhar com olhos de gratidão, sem focar na escassez, mas focando naquilo que a gente já tem, naquilo que a gente já vive. Porque normalmente, quando a gente não despertou, a gente se acha vítima do mundo, a gente está sempre olhando para a realidade, falando, porque eu queria tanto ter tal coisa, eu não tenho, porque tal coisa aconteceu com fulano, não aconteceu comigo, porque esse mundo é injusto, porque a vida é muito dura, porque eu quero ir embora desse mundo, que nada para mim dá certo. Quando a gente ainda não despertou, a gente está muito no vitimismo, na queixa, na lamúria, né, nessa desmotivação, tudo é difícil, nada dá certo, porque eu sou um coitado, porque pro outro deu certo, para mim não deu, porque a vida é dura. A gente está sempre repetindo esses padrões que são padrões que vêm do ego, né? Quando a gente começa a despertar, a gente começa a olhar tudo que está à nossa volta, tudo que a gente já é, já tem, a gente olha aquilo com tanta gratidão, fala, nossa, que bom que eu tenho essa roupa para vestir, que bom que eu tenho uma cama para dormir, que bom que eu tenho onde tomar banho, que bom que eu tenho que comer, meu Deus, que gratidão eu tenho por tudo isso, que bênção que é viver essa vida, que bênção que é estar aqui nesse plano, em tempos de transição planetária, né? Que oportunidade que eu estou tendo de evolução, de aumentar a minha luz, de ajudar outras pessoas,
de poder ser um canal da fraternidade nesse mundo de alguma forma. Que bênção, que oportunidade! Entende? Então, a partir dessa perspectiva do autoconhecimento e do despertar, a gente começa a agradecer muito mais do que reclamar. A gente passa a focar muito mais na luz do que na sombra. A gente passa a observar situações em que a gente pode ser útil, em que a gente pode servir, ao invés de ficar procurando situações em que a gente vai ser servido, em que a gente vai ganhar benefícios. Não, a gente começa a querer agir pela ética, porque é algo natural dentro de nós quando a consciência aumenta, porque você para de se ver como um indivíduo isolado, você começa a perceber que estamos todos conectados por fios invisíveis e que fazer mal para o outro, desejar mal, fazer fofoca, enfim, emanar uma energia negativa para alguém, inevitavelmente é emanar para você mesmo, porque estamos todos conectados, somos todos uma coisa só. Então, quando você realmente atinge esse processo de despertar, a sua consciência muda, a sua amorosidade aumenta, a sua misericórdia aumenta por humanos, por animais, por minerais. Porque você vai transcendendo esses desejos egoístas, gananciosos, invejosos, que são baseados em poder, em comparação, que vem do ego. Mas esse é um processo, gente, é um processo lento, a maioria de nós ainda está nesse processo, a gente não se iluminou, então estamos todos aprendendo. E o autoconhecimento, ele vai se revelando conforme a nossa amorosidade aumenta. E quando a gente consegue construir esse mundo interno dentro de nós, de uma forma muito conectada com a fonte, inevitavelmente esse mundo interno começa a se expressar fora, porque tudo que está dentro também está fora. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida da moça que me fez essa questão e de outras pessoas que também tinham essa dúvida do que essa frase queria dizer. Essa foi a minha interpretação dessa frase. Pode ser que vocês tenham outras. E claro, também quero pedir a todos que se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, que dê uma curtida aqui no vídeo para que o YouTube divulgue ainda mais e também que compartilhe esse vídeo com seus amigos, caso você sinta que ele possa ajudar outras pessoas. Quero convidar todos que tenham afinidade com o meu trabalho a participarem do meu clube de assinaturas. O link para inscrição está aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora a gente está em setembro de 2024, já são mais de 111 vídeos inéditos. Lá no clube, gente, é um espaço privado, né? Só tá lá quem realmente gosta do meu trabalho, quem quer saber mais de mim, quem quer ficar mais próximo. Então lá eu consigo contar questões mais pessoais, responder as dúvidas de vocês de maneira mais próxima, coisa que infelizmente não dá para fazer aqui, porque aqui é um público muito heterogêneo, não dá para eu me abrir tanto aqui no canal como eu faço lá no clube. Então, se você tem interesse no meu trabalho, se você quer ter acesso a esse conteúdo inédito, eu te convido a se inscrever. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos.